Somos todos sementes estelares e juntos temos o compromisso de cuidar desse nosso lindo jardim chamado planeta Terra, semeando bons pensamentos e acreditando sempre na força do bem e confiando no Mestre. Mas lembre-se de jamais deixar de fazer a sua parte na manutenção da paz e do amor. Ciente de nosso intransmissível poder de escolha e da liberdade de tomar as decisões que nos apraz, mediante o nosso compromisso conosco mesmo, com a vida e com as leis, e conscientes de nosso inconteste potencial criador e co-criador em plano menor, uma vez que indissociavelmente pertencemos a uma força imperecível e a representamos, a individualidade que é o Espírito em si mesmo, que reúne as demais dimensões e sabe conscientemente o que fazer, quando fazê-lo e como realizá-lo, para ser a pessoa integral, ideal. E que, se dissermos que não podemos, equivale inequivocamente a dizer, segundo Joana de Ângeles, tão somente que não queremos. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa O Despertar Necessário. Hoje o nosso tema, tudo podes, se quiseres. Você quer? Eu quero. Se o homem soubesse o poder que tem, seria simples. Quer entender melhor a temática? Fique conosco até o final de nosso estudo. A nossa gratidão a vocês, net espectadores, César Ayala, que nos conduz até vocês, às emissoras parceiras, empresas parceiras, aos corações solidários, enfim, em nome do Cristo, em nome de Deus, agradecemos tudo e todos que de uma forma direta ou indireta contribuíram para que esse momento fosse possível. E para falar dessa temática, a nossa filha muito amada, mais uma filha do coração, chamada Maria Aparecida Saboleski. Ela é de Santo André. Seja muito bem-vinda, amada filha e eterna amiga. Namastê. Namastê. Boa noite a todos. Plena de alegria por esse convite honroso de poder estar aqui. Tenho a liberdade dessa amizade tão humana, linda, que transcende a tudo e a todos, com Sebastião Camargo. Estamos nesse grupo Despertar da Consciência, e agora da consciência necessária, e que mesmo a minha idade sendo cronológica, sendo maior aqui do Sebastião Camargo, pela sua sabedoria, Sebastião, eu sempre o chamo de paizinho, de um jeito honroso daquele que reconhece aquele que está acima de nós no poder do entendimento e das explicações que nos ajudam no caminho da evolução. Minha eterna gratidão. A gratidão é nossa e a honra também. Então, a partir de agora, você fique à vontade e num papo entre pai e filha, vamos trocar figurinhas, agraciando pela audiência os nossos net espectadores com fruto de nossas simples, desejando que sejam profundas e amorosas reflexões. Esse tema, tudo que pode, desde que quiserdes, nos faz voltar à questão que está em João 10:34, quando Jesus disse: vós sois os deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. E aí tem a vírgula, desde que quiserdes, né? Então, nesse caminho do despertar da consciência tão necessária para o entendimento de quem somos, o que estamos fazendo aqui
e qual essa condição, nós temos que ver essa afirmação de Jesus, de que vós sois os deuses, levar a uma profunda investigação. Não podemos parar aí para buscar a nossa cocriação. Então vamos lá, aprendi com você, paizinho, mas vou mais profundamente, porque eu vou falar da questão primeira do Livro dos Espíritos, e que nos estudos nós compreendemos que não era a primeira, era a segunda. Mas como a primeira, os espíritos ficaram sem dar a resposta, porque não nos era permitido ainda saber quem era Deus, né? Então, a pergunta ficou em silêncio e a segunda passou a ser primeira, quando foi perguntado: quem é Deus? Inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Restaria essa conclusão que, na qualidade de inerentes ao Criador, está latente em nós a cocriação e tudo que dessa reflexão merece, que nós temos em potencial latente em nós tudo do Criador. Na filosofia socrática, ensina-nos o conhecimento que o homem deveria conduzi-lo a investigar a sua própria realidade, né? Nós temos que investigar essa nossa realidade. Todo esse estudo do despertar da consciência, tão necessária, que esse programa se propõe a nos trazer. Os livros que o Sebastião escreveu, nós temos o primeiro, mas já está para ser publicado o outro, e tantos ensinos que ele vem nos trazer, decodificando tudo que está na codificação espírita, mas também trazendo à nossa consciência tudo que Leon Denis falou, Miramês falou e tantos outros espíritos de envergadura elevada. E o Sebastião tem esse compromisso de nos trazer a entender essas questões, que traz em nós o buscar da nossa elevação. Então, Sócrates ensina que esse conhecimento deve nos conduzir a essa própria realidade. Daí a série de frases, né? Conhece-te a ti mesmo. Se nós não nos conhecermos, nós não conseguimos dar passos adiante. O conteúdo dessa ideia socrática vem depois sendo afirmada pelo Mestre Jesus, quando esteve aqui junto de nós, nesse planeta, que agora continua, mas em outros elevados planos, conhecerás a verdade vos libertará. Qual verdade? É a nossa verdade? É o entendimento de nós mesmos? Será que eu quero? O Sebastião bem colocou no início, se quiserdes e queres. Eu digo que eu estou querendo, não, eu quero prosseguir nesse caminhar de estudar para me conhecer, para poder integrar toda essa cocriação que existe em nós. Essas questões interpretadas à luz da razão conduz à pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? E a resposta foi direcionada no sentido do conhecimento da nossa realidade, O Espírito de verdade afirmou de forma peremptória, quer dizer, de forma definitiva, na consciência. É por isso que eu fiquei aqui numa análise pensando, por que o despertar da consciência? Por que essa consciência tão necessária? Necessária para que a gente se encontre, necessária para que a gente faça esse embate do autoconhecimento. Naturalmente, é verdadeiro que essas questões indicam que possuímos em nosso íntimo um tesouro extraordinário de valores que ainda, como eu, é lógico, tirando
Sebastião, aqui entre nós, que está encarnado, mas outros espíritos que estão no plano maior já conhecem esses extraordinários valores. E ainda nós não conseguimos descortinar tudo isso. Eu ainda estou a caminho. Somente através do processo do autoconhecimento, o ser humano poderá extrair das profundezas do seu subconsciente esse diamante incrustado no seu subconsciente, para ter o propósito de transformar essa pedra em joia cristalina e figurante. Eu fico sempre a buscar esses ensinos que o Sebastião vem nos trazendo com tanta profundidade, com tanta segurança, mas a gente precisa ter esse quiser. Nós queremos aprender, nós queremos entender essa profundidade do nosso ser. O ser humano é uma entidade em construção, eu estou em construção. Necessito descobrir e projetar nesse espaço infinito que me foi confiado pelo Criador. Segundo Joana de Ângeles, no livro Iluminação Interior, a consciência de si desvela o interno ignorado. Ela desvela isso, favorecendo as reflexões em busca do autoconhecimento. O despertar da consciência, essa consciência necessária, é essa questão dessa imersão na realidade do nosso eu. Converter-se num profundo ato de compreensão da nossa realidade espiritual. Adquirir a consciência de quem somos e iniciar o processo daquilo que pretendemos ser. Eu lembro muito bem do Sebastião nos colocando de quando querer, saber e amar já nos leva nessa autoconstrução. Que nós podemos mudar de imediato. Basta esse querer, basta essa busca, basta esse entendimento para projetar o seu ser nessa realização. Afinal, somente quando adquirimos o conhecimento, seremos capazes de buscar valores e preencher essa existência com o verdadeiro processo da nossa remodelação. O homem primário desconhece toda essa realidade, porque não aprendeu o significado da própria existência. E nós temos como essa questão, o essencial é invisível ao ser. Não foi assim que foi nos ensinados? A cegueira cultural, intelectual e espiritual explica os grandes desacertos que reconhecem no mundo. Temos que lembrar que nós estamos ainda num misticismo muito grande, não é, Sebastião? Com certeza. Nesse misticismo que nós buscamos tudo que é de fora, os fenômenos, quando temos tudo dentro de nós, porque somos deuses. E como Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vós, está dentro de nós. Basta buscar esse clarear das luzes internas, nesse despertar da consciência, essa condição necessária para nos entender, essa condição que nos eleva ao autodescobrimento. Quanto mais nós vamos nos aprofundando, mais se mostra, até nos livros que lemos, o que está sublinhado através daquilo que foi escrito. Eu leio hoje, como eu estava lendo aqui, na página 233, na minha edição, que é a 8ª, ciente da força que trazes em si,
E se quisessem, por sua vontade, e de serviço a essa força, olha, eu tenho que ter consciência dessa força que tenho em mim e da possibilidade de trazê-la em movimento e crescer, porque somos co-criadores. Compreender que a gente não conhece ainda a si mesmo, somos incapazes de suportar a própria companhia, porque não entendemos essa força. Quando Jesus falou, brilhe a vossa luz, é esse interior, esse Deus que existe em nós. A gente fica nesse pensar somente quando o homem se liberta. Olha só, o que eu fui buscar exatamente em Joana e toda essa capacidade que ela tem de se trazer em nós e o que o Sebastião tem trazido muito em seus livros e nos trazido, ele pincela ali o conteúdo maior e destrincha para que nós possamos entender o que ela quis dizer, que muitas vezes, ainda no nosso pequeno tamanho de grãozinho, se faz difícil, mas com esse ensino, nós conseguimos ultrapassar esses limites que ainda temos em nossa mente. De somente quando o homem se liberta das âncoras da matéria e inicia o seu percurso na direção da sua intimidade, consegue compreender o sentido da vida humana. Somente quando a gente se liberta dessas questões de fora. E quando nós temos nesse processo dessa grandeza, essa reflexão se inicia numa escalada das grandes cordilheiras do espírito, superando os difíceis caminhos que nos conduzem à realidade existencial e começa a se tornar Deus. Nos ensinos que a gente tem nesse grupo amado que vem através dos livros do Sebastião, das suas lives, de todas as condutas, e quando nós temos dúvidas, nós perguntamos e vem sempre aquela resposta amável que vai ao fundo do nosso ser. Nossa, como eu não via isso antes. Porque as nossas dúvidas, ele destrincha em palavras simples que nos faz ir lá no fundo. Quando nós esclarecemos que a consciência é capaz de ver e prever em si mesmo, ver e prever, pensar não apenas no saber, mas no saber o que sabe. Essas são palavras do Sebastião. Pensar não somente no saber, mas saber o que sabe. Quanto nós sabemos? O que nós sabemos? Estamos indo nessa profundidade? O que nós estamos buscando? É lógico que é esse despertar para nos conhecer e aí descobrir que nós somos co-criadores e aí teremos essa capacidade de nos tornarmos deuses. Porque, como o Sebastião fala, nós somos um condomínio, né? E temos o Cristo interno, o Deus interno, e eles agem através do nosso ser para que a gente tenha esse conhecimento. Mas quem está na gerência? É sempre essa pergunta intrigante de quem está gerenciando esse condomínio aqui, para que a gente saiba o que fazer. No livro O Reino de Deus, Tolstói afirmou: a doutrina do Cristo tem grande, exatamente poder de perfeição do absoluto. É a identificação do sopro divino que encontra a alma de cada homem com a vontade de identificar-se como filho de Deus. Então é nós que temos que buscar isso em nós, porque somos filhos de Deus. Mas temos que nos identificar com isso, temos que trazer para fora essa condição e, acima de tudo, aceitá-la e pôr em prática. Essa é a nossa vontade. Queremos essa força que alavanca
Kardec vislumbrou na doutrina dos espíritos que a ciência busca a verdade do autoconhecimento e analisa a reflexão conectiva sobre a nossa própria realidade. A nossa própria realidade. Não é uma filosofia meramente comportamental. São instrumentos de habilitação no entendimento do complexo mecanismo dos comandos da nossa conduta através do olho mental. É esse crescimento que nós temos que ter, essa introspecção saudável que nos leva e nos direciona ao conhecimento que assinala Joana de Ângeles, do despertar do espírito. Evoluímos em etapas. Lembro quando, numa aula, o Sebastião nos alertou que a natureza não dá saltos. Então, temos que fazer a nossa parte, que tudo vai emergindo de nós. Tudo vai se condicionando a uma questão elevadíssima. Eu digo, sem medo de errar, que a partir de que eu conheci o Sebastião e todo esse trabalho do despertar da consciência, desse programa Consciência Necessária e tudo, mesmo a passos lentos eu estou caminhando e já posso dizer que não sou a mesma de outrora. Tinha vários impedimentos necessários dos fenômenos, de tudo aquilo, e buscava fora. Agora, nesse autodescobrimento, conhecendo mais profundamente os ensinos da Joana, de Leon Denis, de toda essa pleiade de espírito que o Sebastião traz para junto de nós, bem mais pertinho, para que nós possamos entender, estou caminhando e convido a todos para vir nesse caminhar, desse despertar necessário, porque já estamos numa fase do planeta Terra que se faz necessário esse autodescobrimento, esse autoconhecimento, para que nós possamos nos realizar e estarmos juntos nessa atração de seres evoluídos para junto de nós, que nos ajudam nesse caminho. E como a natureza não dá saltos, é através do nosso conhecimento que somam-se a partir de determinado momento o significado da razão da caminhada nessa existência. Certamente culminando com o espírito que se revela no início do autodescobrimento. Compreender que a conquista envolve o saber e se desenvolve em busca da consciência na realidade. Na linha dessas ideias, a voz do verdadeiro eu que nos convoca a nós mesmos para viver produtivamente, ampla e harmoniosamente com essas potencialidades. O homem se encontra nesse processo. Humberto Rodman nos ensina: ora, sendo o homem essencialmente divino, embora a consciência da sua divindade se ache, por ora, em estado potencial e latente, pode a voz de Deus acordar nele o eco da sua origem divina. E essa voz de Deus, quando Rodman fala, nós temos que entender que é a voz interior, que nos acorda nesse eco divino, porque o Deus está em nós, né? E nós somos deuses. Nós não estamos falando do Deus superior, nós estamos falando do Deus interior, dessa entidade absoluta do nosso espírito. Dessa forma, no ensinamento do Cristo, nos convida a dois desafios.
conhecer a si mesmo e se libertar das algemas que nos prendem aos dogmas. São as crenças limitantes que ainda nós temos. Quando eu falo nós temos, é porque eu estou falando em mim, sabe? É o conhecimento dessa realidade que faz alçar voos à direção desse autoconhecimento e nos conduz à altura das cordilheiras do conhecimento, da compreensão da linguagem divina. Seremos donos do nosso destino e nessa circunstância podemos realizar as nossas escolhas conscientes dos efeitos que elas produzem. Seremos Deus, anunciados pelo Cristo. E aí fica aquela pergunta novamente, e queremos? Temos toda a capacidade. O que você acha, Sebastião, nos conclui nessa jornada do qual você já é o diamante lapidado e nós ainda somos a pedra bruta? Eu estou mais para cascalho mesmo ainda. Cascalho nunca. Então, vamos lá. Eu gostaria de voltar àquele trechinho que eu li no início, está no segundo livro. Então, quando nós temos ciência de nosso intransmissível poder de escolha, não dá para eu transmitir para você o que eu tenho que escolher. Então, eu estou consciente do meu intransmissível poder de escolha e da liberdade de tomar as decisões que me apraz. Ninguém vai me tolher dessa liberdade, só que eu vou arcar com as responsabilidades. E mediante o compromisso que eu tenho comigo mesmo, esse conhece-te a ti mesmo, agora eu tenho um compromisso com esse si mesmo que eu conheço, e não só com ele, com a vida, porque ele é um aglomerado de vidas e com a vida no entorno, e com as leis que regem a mim e regem a vida. E isso é ciente disso. Agora, consciente do meu incontestável poder criador e co-criador, porque eu posso criar a minha realidade a partir do meu íntimo e co-criar fazendo parceria com alguém ou se deixando conduzir por alguém maior. Isso em plano menor, no meu raio de ação. Uma vez que indissociavelmente, que não tem como eu dissociar-me da minha realidade íntima, do meu Deus e Cristo internos, que indissociavelmente eu pertenço a uma força imperecível e a represento. Quem é essa força? A individualidade, que é o espírito em si mesmo. E esse sabe conscientemente o que fazer, quando fazê-lo e como realizá-lo para ser o quê? Para ser a pessoa integral, psicobiofísica, moral e espiritual, ideal, dentro daquilo que eu pretendo. E diante de tudo isso, se eu disser que não posso, equivale, segundo Joana de Ângeles, dizer: você não quer, meu filho, é diferente. Porque se ela mesma diz: tudo podes, vírgula, se quiseres, tudo lograrás, se te dispuseres. Então eu vejo duas realidades. Se eu sei, eu coloco em ação, em benefício do meu próprio universo e do entorno, o que sei. Se eu não sei, eu me disponho. À semelhança de Sócrates, quase nada sei. Mas estou aqui, lembrando também de Paulo de Tarso, o que queres que eu te faça? Então, essa humildade de reconhecer a própria ignorância mediante aquilo que pretendemos e ainda não sabemos, é o que nos garante, mediante esse querer sincero na busca do saber profundo, é a nossa intenção.
Então, nós colocamos no segundo livro 3 coisas. A primeira é a intenção. A segunda é a atenção. E a terceira é a intensidade. Essa intenção equivale ao que está em Marcos 13:33. Olhai. Quer dizer, eu observo, eu tenho uma intenção a partir do que observo. Agora eu vou dar atenção diante da observação do que eu escolhi. E depois vou trabalhar com intensidade para fazer acontecer. Então, se temos uma intenção, temos um objetivo a ser alcançado. Se não temos o conhecimento, definir onde vamos buscar esse conhecimento. Então, quando Miramês narra que pela mente, que está entre o consciente e o superconsciente, até porque, em sentido profundo, ela é uma emanação da superconsciência. Mas está aqui entre o mundo objetivo e o subjetivo. Se ela busca dentro e não encontra, porque nem tudo sabemos, ela tem autoridade, isso nós colocamos no segundo livro também, de buscar fora. De olhar para o entorno e ver alguém que já está fazendo aquilo que eu almejo fazer, ou alguém que já é o que eu desejo ser. Por isso que o mais complexo, segundo vários autores, eu coloquei também no segundo livro com Joana de Ângeles, quando ela narra o conhecimento nos liberta da ignorância. Agora, a vivência do conhecimento nos liberta do sofrimento. Então, quando ela escreve uma obra, Vida, 2 pontos. Aí ela define o que é vida: desafios e soluções. E por falta desse querer, dessa consciência que temos esse poder, diante dos desafios, eu transfiro a solução para outro. E às vezes quero pagar para que o outro faça. E eu já vi muitas pessoas pagar para alguém fazer a sua própria monografia. Mas ela não é a síntese do que você estudou? Agora, quem melhor do que você para fazer a sua monografia, para defender a sua tese? Agora, se você vai passar para outra pessoa, você está defendendo a sua tese com as ideias de outros. E às vezes decorou ali para poder defender a tese e nem sabe direito, em profundidade, o que está falando. Porque se de fato eu entendo o que eu estou falando, torna-se fácil. Porque quando eu falo, eu vou confeccionar um bolo, vou falar dos que eu gosto e já sei fazer. Um bolo de mandioca de maneira mais natural possível, que é riquíssimo. Ou o bolo de milho verde. Então, se eu sei cultivar a terra, preparar a terra, semear o milho ou plantar a rama da mandioca, cultivá-la com o cuidado, com os adubos necessários e depois colher no momento devido um ou outro. Armazenar até o dia da confecção. E depois da confecção, saber a hora de saborear. E principalmente saber que o que nutre não é quantidade, mas sim a postura e nem a qualificação. Porque a qualificação, dependendo da minha postura, do que penso, porque se penso, crio. E eu posso estar criando elementos para enriquecer o próprio milho ou a própria mandioca, ou a macaxeira, aipim, dependendo da região. Agora, se eu não sei que eu preciso pegar a mandioca, e poucas pessoas
sabem disso, Maria, ou filhinha amada. Que nós precisamos tirar o excesso do polvilho dela, nós vamos usá-lo para outra coisa, para incrementar o seu próprio sabor e a sua, até certo ponto, qualificação para aquele fim. Já que o polvilho eu posso depois fazer um biscoito de polvilho, até um pão de queijo, eu posso aproveitar. E por ignorância disso, nós queremos pouco trabalho, nós levamos para o liquidificador e já batemos tudo junto, sendo que o ideal é ralar a mandioca para a preservação do máximo das fibras e depois, num pano que tem a porosidade para passar com mais facilidade o polvilho, torcer o máximo que a gente consegue e depois esfarelar a massa e deixar ela descansar por umas 2, 3 horas antes da confecção. E tanto o bolo de milho quanto de mandioca não vai fermento. Quem faz o papel do fermento são os ovos. Agora, se não forem de qualidade, já vamos ter aquele bolo que a gente fala de... Lá na roça a gente fala batumado, fica muito abraçadinho demais e não expande. Então, quando eu tenho ciência que eu quero construir um tecido em mim, quer seja muscular, para a expansão do próprio músculo, ou dar resistência a esse músculo que já está em condições, dar maior flexibilidade, porque se eu não tiver uma flexibilidade, eu posso ter resistência, mas por qualquer motivo eu tenho uma distensão muscular. Então, ter um músculo tão robusto, sem resistência e sem flexibilidade, não vai resolver muito. Eu vou ser apenas aquela massa enorme e na hora da resistência e flexibilidade, eu fico a ver navios. E sabendo que nós temos a capacidade, segundo Kardec, quando nos ensina no Livro dos Médiuns, para criar átomos, e segundo ele na obra A Gênese, os átomos do sistema periódico, eles compõem tudo que existe no mundo material, do reino mineral ao homem. Agora, se eu tenho a capacidade de criar átomos, ou conforme está em A Gênese, moléculas, e dependendo do que penso e sinto, moléculas saudáveis. E se ele próprio narra que o energismo do corpo muda totalmente em 2 meses, que se eu contar de hoje, daqui a 2 meses não tem mais um átomo do que tinha há 2 meses atrás no meu corpo hoje. E eu posso criar esses átomos com a qualificação que o meu pensamento, os meus sentimentos, esta intenção, essa atenção e essa intensidade. Então, se eu sei de onde vêm os elementos para formar um núcleo atômico, para transmutar essa energia do núcleo, a energia nêutron em próton, metamorfosear parte do próton, gestando os elétrons, e depois, nessa promoção contínua, e a partir dos elétrons, edificando os fótons, e agora nós percebemos que nesse trabalho edificamos a consciência do átomo, porque os fótons formam a consciência diretora do próprio átomo. Então, esse conhece-te a ti mesmo é saber que em nós, ou a partir do nosso íntimo, temos uma fonte inesgotável, porque o centro coronário nos liga ao cosmos. Nós vamos filtrar o éter cósmico, ou o fluido cósmico, ou o fluido universal, dependendo da minha capacitação. Então, quanto maior capacidade e conhecimento, eu vou buscar mais diretamente na fonte do éter cósmico, que é a junção dos espíritos nas suas primeiras expressões, como princípios inteligentes, ou eu posso até ajudar na formação deles
interagindo com o psiquismo divino. Então, esse conhecimento nos liberta, porque agora eu não fico na dependência de algo ou de alguém para gerir o meu próprio destino. Mas enquanto não temos esse conhecimento vivenciado, nós só temos teoria. Aí ficamos prisioneiros das crenças limitantes. Mas você que é a convidada. Não, eu estou aqui ouvindo, embasbacada de tanto conhecimento e já louca para ter esse livro em minhas mãos, que eu sei que vai sair em breve, mas eu fiquei aqui, até anotei, atenção, intenção e intensidade. Que profundidade nos traz esse conhecimento, que essa atenção, esse olhar para o que estamos direcionando, o que estamos fazendo. E tem uma lição, inclusive, do Emmanuel, que vai nos falar olhar, vigiar e orar, né? Quer dizer, olhar tudo aquilo intrínseco a si, vigiar aquilo que você está trazendo de dentro de si e orar, que é a ação, né, Sebastião, como você tanto nos ensinou, que é hora de ação. E esse conceito de vida que eu achei fabuloso, desafios e soluções, porque, como você tão bem colocou, esses desafios todos os dias nos modela. Mas quando a gente quer terceirizar, as soluções não vêm, porque o de fora pode não nos trazer as soluções, que é a minha intenção, minha intensidade e minha ação de fazer, de buscar. E se eu quero terceirizar tudo, né? Como você sempre fala, que nós queremos sempre terceirizar, que venha tudo pronto, eu já vi o bolo pronto aí, que você trouxe de mandioca. Eu já ia bater tudo no liquidificador. Agora eu já sei que eu vou ter que ralar, pôr num paninho, espremer. Eu jamais ia deixar 2 horas esperando antes do preparo, que eu posso usar esse conteúdo que eu separei, que é o polvilho, para depois utilizar em outro bem maior. E essas consequências que eu estou aqui me referindo, do pouquinho que você nos trouxe desse segundo livro, do seu interior, que até brilhou em nós, eu já tenho o bolo interior, de como fazer esse bolo interior, de como trazer em mim, pela atenção, pela intensidade, tudo isso nessa consciência. E que eu quero é vida, e vida em abundância, toda essa questão que eu tenho vida, e que não é só aqui a vida, são em todos os planos, mas eu tenho essa questão das soluções também, ou eu só vou ficar nos desafios? E que lindo, né? Esse trocar de dificuldades por desafios, né? É profunda essa questão. Eu estou assim que eu acho que eu vou até pedir para que eu possa me transportar no astral quando eu adormecer, para ter um pouquinho desse livro em minhas mãos e poder já ir tendo conhecimento dele. Porque é uma obra de dedicação, de integração, que você, com toda essa espiritualidade que te cerca e que vem te trazer todo esse embasamento, que já é seu, porque já é da sua consciência, já é do seu eu próprio, do seu interior, do seu Cristo interior, do seu Deus interior. E quando você nos diz mais profundamente ainda o que eu, através do meu coronário, estou me ligando, né? Que eu achei é o éter. O que é onde eu estou me ligando? Qual é o fluido que eu estou me ligando? É o universal? O que eu estou fazendo? Eu posso estar integrado com tudo isso? E são ensinos que, como você disse, tem que ter o conhecimento, mas acima de tudo ter a vivência, pôr em prática.
buscar essa integração com o nosso ser. É desafiador, eu digo a verdade, é vida desafios, mas através de todo esse conhecimento, a gente pode ter as soluções, buscar nos que eu ainda tenho de limite, mas transportar esses limites para ilimitado. Essa questão de atenção, intensidade, é superior. É como se tivesse me tirado um véu, Sebastião. Me tirou um véu, assim como eu venho aqui como convidada e sou presenteada por esses ensinos de luz. Sei, quando o Alexandre que descobriu que em Marcos, somente em Marcos 13:33 é que tem esta tríade: olhai, vigiai, orai. Nós fizemos a conexão com o próprio Marcos para descortinar isso para a gente. Porque é possível, basta você ter a humildade. Então, o olhai, quer dizer, eu fiz um autoexame, um exame de consciência. Então, olhei, observei. Então, diante disso, qual a minha atenção para isso que eu observei e reuni? Porque nesta observação você escolhe o que você pretende. Agora, a atenção é o vigiar. Você vai ficar atento, inteiro na situação, vigiando o que você selecionou e o que você quer transmutar. E o orai é a intensidade com que você vai fazer o seu bolo. Então, o que você vai acrescentar nos elementos que você está capacitando para construir o que pretende? Então, quando nós sabemos se o bolo é de milho ou de mandioca, com todo respeito, não é bolo de mandioca com coco. O coco rouba a cena. Aí a mandioca vai ficar, quer dizer, eu me dei inteirinha e agora o outro que não fez quase nada, vem até uma quantidade menor, vem e rouba a cena, ele que fica com a fama. Então, quando você pega a mandioca de forma natural, acrescenta a dosagem do óleo e, ao mesmo tempo, do açúcar que você pretende, aquela sempre a pitadinha de sal para poder dar um tom a mais. Elevar o sabor. No sabor. E você acrescenta outro ingrediente que é o único que não vai roubar a cena tanto assim, que é um pouquinho de canela na própria massa. Então, você colocou a mandioca, a quantidade de ovos que vai fazer o papel do fermento e dar a liga. Ele vai unir os elementos. Depois, o óleo, para dar uma certa maciez. E aí, o açúcar, pitadinha de sal e tal. Depois eu mando a receita se você quiser. Aí você vai sentir... Lógico que eu quero. Você pode até perceber a canela, mas ela não vai roubar a cena do sabor da mandioca e você percebe o valor de todos eles em separado se você estiver atenta, porque se o sabor depende da educação do paladar, aí você percebe todo mundo sem ninguém desmerecer o outro. Você percebe como um todo, porque transformou-se numa personalidade chamada bolo, onde todos se tornou um. Mas não tem nenhum engraçadinho, como é o caso do coco, que quer ser melhor do que os outros. Então, a hora de querer fazer lá a cocadinha lá, agora é a vez dele. Então, agora você pode roubar a cena, que é a sua vez. Então, os outros elementos estão vindo para te ajudar, para você se mostrar. Mas cada um faz conforme queira. Mas eu prefiro dessa maneira, assim como o de milho é basicamente a mesma coisa. A diferença é que não vai a canela. Então, você vai pôr a quantidade de óleo, o ovo, o açúcar, a pitadinha de sal, e é só isso, não tem que inventar
mais nada. E a certeza que, se não criar o hábito, se for deixar um bolo esfriar, por exemplo, se você pega um bolo de milho e deixa ele lá 1 hora esfriando, ele perde mais de 50% dos seus nutrientes em 1 hora. O de mandioca um Quer pouco dizer, se a resiste gente vai mais. comer outro dia, já os Aí nutrientes... já foi quase todo mundo embora. Por isso você tem que ter essa consciência. Bom, eu vou fazer o bolo que tamanho? A metade da medida? A medida inteira? Mesmo que for a metade, quem vai ser agraciado com a parte do meu bolo? Porque eu já tenho que planejar. Porque se eu agir egoisticamente, até eu dividir a outra parte, ou comer a outra parte, já não vai ter quase nada útil ao meu corpo. Tudo isso é planejamento. Então, antes de você convidar a turma toda para o festim, para ser personalizado no seu bolo, e tendo uma noção. Bom, eu sei que o milho, 3 meses, se der tudo certinho, do plantio à colheita, na hora de fazer o bolo, já está pronto. Mas a mandioca vai levar um tanto mais. Às vezes bem mais do que o dobro e muito mais. E agora, que dia que eu plantei o milho? Porque o milho se planta numa lua, a mandioca em outra, porque um cresce para dentro do chão e o outro cresce para fora. Então a mandioca eu sei que eu tenho que plantar na minguante, ela vai minguar para cima e crescer para baixo, que eu preciso é do fruto e não da rama grande. Agora o milho, eu quero que ele cresça para cima, para dar as espigas maiores. Então, é noutra lua. E se nós não temos nem essa noção, você planta um feijão e colhe ele numa lua que não seja minguante, ele caruncha com uma facilidade fantástica. Você pode pôr até dentro do congelador, o caruncho desabrocha lá dentro do congelador, porque são seres minúsculos que vão se formando para transformar no carunchinho, que na realidade é parte do próprio feijão. Agora, se eu tenho consciência e faço isso, e depois sei curar o feijão. Você sabe curar, Maria? Não. Você pega a banha de porco e passa no feijão. Lava ele, limpa ele direitinho, não precisa lavar, não. Cata lá as impurezas, deixa ele bem bonitinho, e depois você engraxa ele, passa a manteiga do porco. Aí você, depois que ele correu uma ventilação, deixa lá um tempo, aí ele vai ele fica sequinho, mesmo com a gordura do... Aí você pode pôr dentro da garrafa PET disso, aí vai meses, anos, e não caruncha, não estraga. E às vezes você compra hoje, dentro do saquinho de plástico, daqui a pouco você descuidou, está cheio de caruncho o feijão. Está cheio de caruncho. Por Nunca isso tinha ouvido essa questão de passar gordura de porco no feijão. Isso eu Como aprendi. que é o nome? Aprendi Curar? isso com meus pais lá na roça. Então você pega o feijão. É curar? Oi? É curar? A gente fala curar. Que você vai dar a ele uma resistência. E na hora de fazer, basta você passar uma água, porque se ele estava limpinho antes, e eu até costumo falar, tem pessoas que ficam com tanta coisa para lavar o feijão. Se ele está limpinho, lavar para quê? Se nós somos filhos da terra, se não está a terra nítida ali, não tem que lavar muita coisa. O arroz que nós compramos beneficiado no supermercado é que você tem que lavar, porque ele é cheio de talco. Enquanto ele estiver saindo aquela coisa branca, aquilo é talco. Você tem que lavar até sair. Agora você pega o arroz integral, eu às vezes nem lavo. Você está limpinho, eu já jogo direto lá, porque eu vou jogar ele na água. Mas você pode passar uma única água. Você vai ver que ele não sai nada branco, porque ele só tirou a casca. O arroz integral você só tirou a casca, então ele não foi polido. Então ele não passou
talco nele para ele ficar branquinho, para ficar bonitinho, para enganar a gente. Então, se a gente não tem essa consciência, você está trazendo algo para uma construção que você determinou para o seu corpo, e aí não dá certo a sua construção, porque você traz o alimento de forma indevida, ao invés de te ajudar na expansão muscular, no fortalecimento, na resistência, na flexibilidade, você não vai ter os trabalhadores com a expertise necessária para fazer o que você pretende. Por isso, tudo a pode. Profundidade. E a gente sabe, o molho e remolho antes de cozinhar o feijão, isso você sabe, né? Eu sempre ponho por causa dos gases, né? Pois é, mas quanto tempo que você faz? Quantas horas? 12 horas. No mínimo 12 horas. Você já fez o baião de 2? Não. Que é o arroz com feijão. Então aí você deixa 18 horas. Aí você pode fritar primeiro o feijão, depois coloca o arroz, dá uma fritada lá junto, aí eles cozinham ao mesmo tempo. Isso Cozinha sendo junto feijão, no mesmo. um feijão velhinho. Se for feijão novo, basta 12 horas, ele já cozinha no mesmo tempo e fica uma delícia. Praticamente só os dois juntos. Aí você pega uma proteína lá, se gosta de comer um ovo cozido ou frito, já tem uma refeição perfeita. Completa. Já se alimentou. Isso. E enquanto você está nos ajudando esse entendimento dos alimentos, de como preparar um bolo de milho, um bolo de mandioca, tirar o coco, porque ele não faz parte ali dessa questão, como fazer o feijão, tudo. Nós estamos aprendendo como trazer para o nosso organismo os alimentos saudáveis, com uma questão que vai nos nutrir, porque às vezes a gente está alimentado, mas não está nutrido. E essa questão de nos nutrir, e nós estamos sendo nutridos com a questão espiritual de como entender o nosso interior e como podemos fazer e se queremos fazer nessa questão mais profunda do ser, né? Em toda essa questão aqui, eu estou entendendo a atenção, a intenção e a intensidade em toda essa profundidade desse autoconhecimento e desse autodescobrimento, que vai nos levar muito mais a essa busca. Tudo posso, mas se eu quero. E assim nós vamos descobrindo as nossas habilidades, capacidades e dons que temos e que podemos transformá-los, fazê-los emergir de dentro para fora e colocar em prática, né? Exatamente. É muito profundo tudo isso, Sebastião. E, assim, encantada com todo esse estudo, com esse primeiro livro, não vejo a hora de ter o segundo. Teremos lançamento em breve? Eu creio que ele sai mais ou menos na época que nasceu o outro, em abril, mas para 2023. Até lá, temos que aguardar nossa ansiedade e temos nas suas lives alguns pedacinhos como o de hoje. Nas lives, aí a gente pode levar você para ver o livro original. Oh, que bênção! Só que ele é um ser vivo, ele vai abraçar você. Eu tenho certeza que ele é um ser vivo, ele vai me abraçar como eu já estou me sentindo abraçada. O livro é uma entidade, você conversa com ela. É um ser, é um como eu filho estou conversando seu. com você, não tem diferença. Nossa, essa questão que você nos colocou dessa parte, desse capítulo, desse livro, é de uma profundidade. E eu lembro muito quando você sempre nos diz, é preciso analisar as coisas profunda com simplicidade e a simples com profundidade, né? E nessa questão nós estamos aqui nessa profundidade desse bate-papo que a gente vê as entidades
inerentes ao meu ser aqui, feliz, querendo abraçar tudo na compreensão maior do que fazer. Com certeza. E como fazer. Você percebe que no primeiro livro foi o querer, o saber e o fazer. E o segundo é o que é, para que serve e como usar. Então, um tripé diferente. Acho que para não cansar você, a gente pode encerrar por hoje, depois a gente volta em outra oportunidade, né? O que é que tu acha? Tem alguma coisa que você queira comentar, acrescentar? Não, eu estou feliz, plena e agradecida por essa noite, por essa oportunidade, por esse grande aprendizado. Espero podermos estar juntos outras vezes. As suas lives são imperdíveis. Essas leituras são maravilhosas, né? E a gente tem os estudos em vários grupos que nos traz maior entendimento, porque às vezes a gente para numa coisinha e temos que aí desdobrar em outras compreensões, esperando sempre poder estar junto, fazer parte dessa grande família do despertar da consciência e dessa necessidade de compreendermos o tudo e o todo. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe imensamente. Fique com o nosso amor e saber que somos um. Então, filha Minha amada, gratidão sempre. E eterna amiga. Namastê. Namastê. Então vamos aos recadinhos para as próximas quintas-feiras, onde nós teremos, na sequência, será com a Adriana, que é uma outra filha também muito amada, lá de Dourados. Ela participou da correção do segundo livro. Então ela está trazendo em etapas também. Ela começou na live passada falando da oração, o que é a oração, para que serve, e agora no dia 24, na próxima quinta-feira, ela vai falar do como usar, que é a oração, que também é um ser. E na primeira quinta de dezembro, vai ser o nosso irmão Fuad Daoud, que na realidade é doutor Fuad Daoud, porque ele é doutor em Direito, né? Se doutorou, que é aí de São Paulo. E depois, no dia 8, Marcelo Marques, você também o conhece, filho da Neuza Marques. E no dia 15, a doutora Mayra. E 22, Alexandre Marques, e finalizando o ano com o Marco Aurélio. Mais uma vez, gratidão a todos e todos. Nos encontraremos domingo para mais uma etapa do nosso estudo, o papel da consciência desperta, a autoiluminação. Então, aguardamos vocês a partir das 17h30 para mais uma reflexão. Paz profunda a todos. Gratidão eterna a vocês, net espectadores, ao César Ayala, às emissoras e empresas parceiras, a todos os corações solidários e fraternos que nos ajudam na busca desse conhecimento, na compreensão e na aplicação e divulgação dos mesmos. Namastê. Siga-nos em nossas redes sociais e fique atentos às novidades da programação do projeto O Despertar da Consciência. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Sparkle, Signal, Pátria Book, Rumble, participação do Grupo Espírita de Luz de Frutal, Minas Gerais.
Estamos ainda nas plataformas de áudio Spotify, Google Podcasts e iPhone Podcasts. Não deixe de compartilhar nossos conteúdos diretamente das nossas redes sociais para facilitar a divulgação e ao mesmo tempo auxiliar o crescimento dos canais. Não deixe de dar o joinha nos vídeos do YouTube, porque aumenta a relevância do canal, já que o maior número de pessoas irá conhecer o conteúdo pelos vídeos, que serão exibidos com mais frequência. Gratidão a todos.